a sua régua ela vai formar essas barriguinhas aqui. Ela vai ficar com essas deformações. E essas deformações, essas barrigas, é o que a gente chama de flambagem. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje nós vamos aprender sobre a flambagem. Mas antes, se você não é inscrito no canal, tá marcando bobeira. Então vai aí no botão vermelho e se inscreve. Aproveita também e deixe seu like nesse vídeo e ativa o sininho para receber as notificações das nossas próximas aulas. Vamos lá então? O que é esse tal de flambagem daí? Imagina a seguinte situação, você tem uma régua, sabe dessas réguas bem finas, essas réguas transparentes de plástico, que geralmente são bem vagabundas, você compra por um preço bem baratinho. Aí imagina que você pegou essa régua e você veio aqui nas extremidades delas e começou a comprimir essa régua. O que vai acontecer quando você comprimir ela? Bom, basicamente, geralmente o que vai acontecer é isso daqui. A sua régua ela vai formar essas barriguinhas aqui. Ela vai ficar com essas deformações. E essas deformações, essas barrigas, é o que a gente chama de flambagem. Então essa régua ela sofreu aqui um processo de flambagem. Ela flambou e por isso fez essas barrigas. É óbvio, que aqui na resistência dos materiais a gente não vai ficar olhando em réguas, a gente vai olhar para vigas. Mas as vigas elas também podem sofrer flambagem, elas também podem sofrer essa barriga. Então o que é uma flambagem? É quando um objeto ele forma barrigas por conta de uma carga longitudinal, uma carga aqui na direção do comprimento do objeto. E essa carga vai gerar ali um esforço normal, e esse esforço normal pode gerar aí uma flambagem. E como é que a gente sabe se o objeto flambou ou não? Basicamente, o que a gente vai querer muito saber é qual é a carga que vai fazer com que esse objeto flambe, ou seja, qual é a carga crítica. E aí a gente vai querer que a nossa carga fique menor do que a carga crítica. Por quê? Se eu tenho aqui uma viga com essa carga aqui longitudinal, se a minha carga for menor do que a carga crítica, é porque eu estou aqui num caso estável, ela não vai flambar. Mas se por acaso a minha carga for maior do que a carga crítica, aí a gente está mal, É um caso em que essa viga provavelmente ela vai flambar. Então, como é que eu calculo essa carga crítica? Ela é dada por essa expressão daqui, onde eu tenho π ao quadrado, que é o número π mesmo, 3,14, vezes o módulo de elasticidade do material, que geralmente é dado no enunciado, ou vai te dar o material e aí você vai procurar numa tabela qual é o módulo de elasticidade dele, vezes o momento de inércia da seção reta, e aí só relembrando os momentos de inércia mais famosos, se a nossa seção reta é um quadrado, o momento de inércia vai ser igual ao lado desse quadrado elevado a 4 dividido por 12. Se a nossa seção reta for um retângulo, aí o nosso momento de inércia vai ser igual à espessura desse retângulo vezes aqui a largura, o hzinho, ao cubo dividido por 12. E se por acaso o seu material ele for, o seu objeto tiver uma seção reta circular, aí o momento de inércia é igual a π vezes o raio dessa seção elevado a 4 dividido por 4. Beleza? Esses são os momentos de inércias mais famosos das seções retas mais utilizadas, que é circular, quadrada ou retangular. E aqui no denominador da nossa expressão, a gente tem esse termo aqui elevado ao quadrado. Esse termo é o LE, ele é conhecido como o comprimento efetivo. Quem é esse tal de comprimento efetivo aí que a gente tem que calcular? Bom, a ideia basicamente é a seguinte, se a gente tem um objeto, por exemplo aqui, uma viga que ela está apoiada em 2 pinos. Quando ela está apoiada em 2 pinos, o que vai acontecer? Toda essa viga pode sofrer flambagem. Então, nesse caso, o nosso comprimento efetivo vai ser o próprio comprimento aí da viga. Tá vendo que pode formar a barriga aqui nela toda? Então, a gente fala que o comprimento efetivo é igual a K vezes o comprimento. E no caso de 2 pinos, o nosso caso é igual a 1, porque aqui o comprimento efetivo é igual ao próprio comprimento. Mas vai depender muito de quais são os apoios da nossa viga. Por exemplo, se eu tenho aqui um caso com 2 engastes. Então, a minha viga está engastada em cima e está engastada embaixo. Nesse caso, apenas metade dela pode sofrer flambagem. E por isso que o nosso comprimento efetivo vai ser 0,5 L. Então, no caso de 2 engastes, o nosso K é igual a meio, igual a 0,5. No caso de um engaste e um pino. Nesse caso, 0,7 do nosso comprimento vai sofrer flambagem. Então, por isso que o nosso K é igual a 0,7. Está vendo aqui perto do engaste não sofre, e aqui perto do pino sofre, por isso dá 0,7. E para finalizar, no caso em que essa viga tem uma extremidade livre, ou seja, ela só está apoiada em um ponto, no outro ela está livre,
o que vai acontecer é que seu comprimento efetivo vai ser o dobro do comprimento da viga. É como se ela flamba aqui, mas ela também pudesse flambar aqui. Ela não vai flambar aqui porque ela não existe, né, abaixo aqui desse apoio. Mas como daqui de cima ela está flambando e ela não forma uma barriga completa, tá vendo? É como se o resto da barriga fosse formar lá embaixo. E aí, nesse caso, é o comprimento efetivo igual a 2L. A gente tem aqui um K igual a 2. Beleza? Então, o que a gente precisa saber, de fato, é que para 2 pinos, K igual a 1, para 2 engastes, K igual a meio, para um pino e um engaste, K igual a 0,7, e para uma extremidade livre, não importa qual o outro apoio, K igual a 2. Beleza? Aqui no caso da extremidade livre, não importa qual apoio aqui de baixo. É só preciso ter uma extremidade livre para que o K seja igual a 2. Bom, vamos resolver então um exemplo? Eu tenho aqui, ó, essa viga, ela tem um comprimento aí de 3 metros, a seção reta tem 5 centímetros aqui de espessura e 15 centímetros aqui de largura. Eu quero encontrar a maior carga P, né, que eu posso aplicar aqui na coluna de aço, que tem um módulo de elasticidade de 200 gigapascal, que ele pode sofrer sem flambar. Então, né, o que eu quero encontrar aí é minha carga crítica. Lembrando, então, que a carga crítica é dada como π ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia diária, dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado. Vamos encontrar aqui esse momento de inércia primeiro. Então, o momento de inércia, aqui no caso, a gente está numa viga retangular, né, numa coluna de aço retangular. Então, eu vou utilizar essa expressão. O B é a minha espessura, que é 5 centímetros, transformando em metro vai ficar 0,05. Aqui a largura, que é 15 centímetros, transformando em metro vale 0,15, né? Essa largura aqui ao cubo, dividido por 12. Então, esse momento de inércia aqui, quando eu fizer esses cálculos, ele vai ser igual a 14,0 vezes 10 a menos 6, e a unidade dele, né, é o metro à quarta. Né? Metro ao cubo por conta desse termo e 1 metro por conta desse termo, vai ficar metro à quarta. Beleza. O comprimento efetivo, que eu vou precisar utilizar também, ele vai ser igual a K vezes L. E aqui nesse caso, né, a gente está só lembrando quais são os nossos Kzinhos. A gente está aqui no caso em que eu tenho um pino e um engaste, então eu estou no K igual a 0,7, que eu vou substituir ali. Então, ó, comprimento efetivo vai ser 0,7 vezes o comprimento da minha coluna, que vale 3. Isso aqui vai ser igual, então, a 2,1 metros. E agora eu já estou aí disposto a encontrar essa carga crítica. Ó. A carga crítica vai ser igual a π ao quadrado vezes o meu módulo de elasticidade, que é o 200. O gigapascal, né? Giga nada mais é do que 10 elevado à nona. Só lembrando que quilo é 10 ao cubo, mega é 10 à sexta, giga é 10 à nona, vezes o meu momento de inércia da seção reta, que é 14 vezes 10 a menos 6, tudo isso aí dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado. Então, 2,1 ao quadrado. Fazendo essa conta, você vai encontrar que a sua carga crítica ela é igual a 6.266,4 vezes 10 ao cubo newtons. E aí você pode escrever isso aqui um pouquinho mais bonitinho, transformando 10 ao cubo em quilos, que vai ficar 6.266,4 kilonewtons. Essa é a carga crítica que essa coluna de aço pode sofrer. Então, esse é o maior valor de carga que ela pode sofrer sem flambar. Uma carga acima disso já vai começar aqui a formar uma barriga e ela flamba. Beleza, galera? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí. E se você não é inscrito no canal, vai no botão vermelho e se inscreve. E aproveita e deixe seu like se você gostou desse conteúdo.